Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, sejam muito bem-vindos à solenidade de abertura da 16ª Convenção de Contabilidade do Ceará. Também estamos ao vivo no canal CRC no YouTube. O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, criado pelo Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946, com sede na cidade de Fortaleza, Ceará, representa mais de 13 mil profissionais da contabilidade no Estado. Sua estrutura, organização e funcionamento integram o sistema CFC-CRCs, que é composto pelo Conselho Federal de Contabilidade e por 27 Conselhos Regionais de Contabilidade. Em homenagem ao Dia do Contador, celebrado hoje, 22 de setembro, com apoio do Conselho Federal de Contabilidade, o Conselho Regional de Contabilidade do Ceará tem a satisfação de realizar a 16ª Convenção de Contabilidade do Ceará. Durante os 4 dias de evento, traremos o que há de mais atual e relevante no mundo da contabilidade, com a participação de especialistas renomados, cursos, palestras e TEDx, com o tema Universo da Atuação Contábil no Brasil. Uma oportunidade de atualização dos profissionais da contabilidade por meio do debate de ações inovadoras no mercado. Vale ressaltar que a 16ª Convenção de Contabilidade está sujeita à pontuação no Programa de Educação Continuada. Vamos juntos rediscutir o papel histórico da contabilidade e a diversidade de atribuições que lhe foram delegadas pela economia moderna. Este evento tem o patrocínio de Fortes Tecnologia, BSSP Centro Educacional, Sistema OCB Ceará, Contabilidade.net e Atenas Online. Conheceremos agora os nossos patrocinadores. Conheça a tecnologia que aproxima. A Fortes Tecnologia foi fundada por José Carlos Fortes e seus 2 alunos da faculdade, Jorge e Sabino. Todos tinham algo em comum, o espírito empreendedor. Junto com Thales e Ronaldo, eles desenvolveram soluções que ajudam no crescimento de empresas de gestão contábil e empresarial. Como José era professor, ele decidiu também doar os sistemas desenvolvidos para ajudar toda a classe estudantil, nascendo assim o que chamamos hoje de Fortes Academy. Hoje, estamos em mais de 400 instituições de ensino em todo o Brasil. Depois de 30 anos, a Fortes Tecnologia atua em todo o mercado nacional e está presente em mais de 1.800 municípios, 30 unidades de negócios e 4 sedes. E juntos, somos mais de 800 fanfortes, levando a tecnologia que aproxima para todo o Brasil, através de soluções, muito conteúdo relevante e mais de 1.200 eventos realizados. E assim, tornando a Fortes em uma das melhores empresas para se trabalhar. Junte-se a nós e faça parte de um time de mais de 1 milhão de clientes, estudantes e usuários capacitados em todo o país. Nada acontece por acaso. Não existe esse tipo de sorte. Há muito mais significado por trás de cada pequeno ato. Atingir seus objetivos só depende das suas escolhas. Por isso, contar com a orientação certa faz toda a diferença. Que a boa sorte nos livre da mesmice e nos deixe continuar fazendo da nossa história um privilégio calculado. Quem aprende, prospera. Quem planta boa sorte com sabedoria, colhe prosperidade. As melhores oportunidades anseiam pelos mais capacitados. Fique mais perto das realizações que você deseja. Sinta o poder transformador do conhecimento. Seja a boa sorte que você quer para a sua vida. Seja parte de quem faz acontecer. Seja BSSP Centro Educacional. Boa sorte, sabedoria e prosperidade para a sua vida. Cooperação tem muito a ver com o ser humano. Células, neurônios, tecidos, tudo é conexão. É o que nos move, que nos dá direção. Na sociedade não é diferente. Unidos, somos mais fortes e organizados. Caso contrário, ficamos perdidos, isolados.
Da mesma forma é o cooperativismo. A medida que nos une, nos fortalece. Em cooperação, negociamos melhor, somos mais relevantes e obtemos melhores resultados. No Brasil, nos consolidamos após a criação do sistema OCB, que promove o setor por meio da representação sindical, presença política, informação, monitoramento e promoção social. Hoje estamos em todos os setores da economia. Somos 10 milhões de pessoas associadas a cooperativas e mais de 30 milhões beneficiadas por elas. E queremos mais. Até 2022, seremos o modelo econômico preferido das pessoas. O mais sustentável e o que mais cresce no mundo. Assim nos tornamos Assim, nos tornamos 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, unidos em torno de um único objetivo: prosperar em cooperação. Cooperativismo, o modelo de negócios do futuro. Sistema OCB. Você sabia que pesquisas do Sebrae indicam que 61% das empresas estão dispostas a pagar mais por um serviço de consultoria contábil? E se te contassem que você, contador, pode crescer profissionalmente, diminuir o seu trabalho operacional, ganhar tempo para ficar com sua família e, ao mesmo tempo, aumentar a sua carteira de clientes? Parece surreal, certo? Mas não é. A Contabilidade.net é a mais nova sócia dos contadores que desejam crescer e se tornar contadores consultores, também conhecidos como a peça-chave da contabilidade do futuro. Aqui, você dá o primeiro passo para se tornar o contador dos sonhos de qualquer empresário e se tornar o braço direito da sua base de clientes. Tenha ao seu lado o sócio perfeito. O sócio que cuida de toda a gestão enquanto você cuida do atendimento e fideliza seu cliente. Marketing, vendas, onboarding, controle, BPO financeiro, processamento de folha, impostos, contabilidade e muito mais. Não satisfeita, a Contabilidade.net foi mais longe e reservou um fundo de crescimento para continuar trazendo novos clientes para a sua contabilidade, com as mais novas soluções de marketing do mercado. Contabilidade.net, o sócio que cuida da operação para você, por você. Nascia em 1995, na capital do Espírito Santo, a Atenas Tecnologia, uma empresa inovadora, atualizada com as tendências do mercado, que desenvolve soluções integradas para a área contábil e gestão empresarial. Nos últimos anos, expandimos nossa atuação no cenário nacional, levando para os outros estados uma forma diferenciada de atender às necessidades de cada cliente. Atuamos nas áreas de consultoria, implantação, administrativo, fiscal, contábil, pessoal, treinamento e suporte técnico. Controlamos de forma integrada todos os setores da empresa, eliminando o uso de interfaces manuais, melhorando o fluxo e reforçando a qualidade das informações. Nossa plataforma é focada na agilidade dos processos da sua empresa, através da automação e robotização dos procedimentos rotineiros. Com isso, ajudamos a melhorar os seus resultados e sua produtividade. Somos parceiros da gestão de toda a empresa. Ajudamos a realizar o controle dos processos de forma mais segura e confiável. É aquilo que a gente sempre fala: você cresce e a gente cuida do resto. O resultado desse trabalho é a garantia de qualidade, excelência, comprometimento, confiabilidade e, o melhor, retorno às necessidades do seu negócio. Entre em contato e solicite a sua demonstração. Atenas, construindo um futuro de resultados para o seu negócio. Neste momento, conectados na nossa transmissão ao vivo, convidamos o senhor vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, o contador Aécio Prada Dantas, representando o presidente do CFC, Zumir Breda.
Convidamos a subir ao palco o senhor presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, contador Robson Passos de Castro e Silva. A excelentíssima senhora Flávia Roberta Bruno Teixeira, secretária municipal das Finanças de Fortaleza. A excelentíssima senhora Carolina Monteiro, presidente da Junta Comercial do Ceará. Ouviremos agora, em posição de respeito, o hino nacional. Acolhendo a todos os presentes, gostaríamos de registrar e agradecer as honrosas presenças de Lorival Cavalcante, conselheiro do CFC, Avelar Gomes, vice-presidente de integração estadual do CRC Ceará, Eliezer Pinheiro, vice-presidente de ações institucionais do CRC Ceará, Daniel Salles, presidente da Acontece, e Kilder Damasceno, conselheiro e ouvidor do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará. Ouviremos agora as boas-vindas do senhor presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, o contador Robson de Castro. Boa noite a todos. Queria saudar inicialmente o Aécio, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do Conselho Federal de Contabilidade, aqui representando o presidente Sumir, a quem nesse momento eu já parabenizo o Sumir pela grande gestão à frente do Conselho Federal e já desejo, né, muito sucesso ao Aécio, que logo será o sucessor do nosso grande Sumir e, sem dúvida nenhuma, com a sua competência, Aécio vai conduzir o Conselho Federal com maestria para toda a classe contábil brasileira. Muito obrigado, Aécio, pela sua presença. Saudar aqui a nossa Carol, querida Carol, presidente da Junta Comercial, a Flávia, secretária de Finanças do município de Fortaleza, nosso companheiro vice-presidente do Conselho Regional de São Paulo aqui presente, doutor Fonteles, presidente da Academia de Ciências Contábeis, né, doutor Damasceno, presidente do Condecom, Cavalcante, aqui presente também, conselheiro federal, nosso colega sempre presente, Daniel Salles da Acontece, o presidente. Deixa eu olhar aqui quem é que está mais aqui que representa alguma entidade, o Tiago do Ibracom, presidente do Ibracom aqui presente também. Enfim, a todos que estão presentes no Conselho Regional de Contabilidade, do nosso auditório, e também aqueles que nos acompanham pelo YouTube, dizer que é um prazer muito grande, né, a gente poder estar se reencontrando aqui presencialmente, com o auditório já reformado, né, adaptado aí para receber
o público. Infelizmente, não pudemos receber ainda a quantidade que gostaríamos, mas quem está nos acompanhando pelo YouTube, sintam-se também presentes aqui conosco. Hoje é o dia do contador e o momento é a gente celebrar, reconhecer o papel indispensável, né? O papel essencial desses profissionais que ajudam tanto a economia desse país, né, em qualquer área que esteja atuando, seja na área pública, privada, seja nas empresas com ou sem fins lucrativos, mas que é muito responsável para ajudar essa engrenagem mágica da economia a funcionar, sempre como um profissional disponível, principalmente, e mais do que nunca, nas decisões estratégicas dos diversos entes que fazem parte do mundo dos negócios. Nós temos saído muito mais daquela área operacional, que é, eu diria assim, a área de commodities, que estão sendo substituídos pelos robôs, mas nós estamos entrando agora numa área mais nobre de consultoria, de aconselhamento, estratégica, e o nosso papel tem sido cada vez mais relevante, e por isso eu parabenizo aqui todos os profissionais de contabilidade pelo seu dia, o contador, que tem sido reconhecido, né, dentro da sociedade como indispensável, como essencial, mais uma vez falo, e isso é fruto justamente de um trabalho que todos nós estamos fazendo no dia a dia das empresas, da área pública, né, onde a gente está representando a profissão, mas também do Conselho Federal, dos conselhos regionais, das associações de classe, das universidades, faculdades, enfim, da academia, que tem também se articulado no sentido de buscar sempre elevar o nível de representação dos profissionais de contabilidade dentro da sociedade. Então é isso, as minhas palavras, agradecer mais uma vez, parabenizar a todos, sejam bem-vindos, espero que a nossa convenção seja um sucesso, que vocês possam participar durante todos esses dias e que a gente possa estar se reencontrando mais, né, e presencialmente, se Deus quiser, para que a gente volte à vida normal. Um grande abraço e boa noite a todos. Presente a nossa solenidade, convidamos a compor o palco o vice-presidente de registro do Conselho Regional de São Paulo, Mariano Amádio. Passaremos, então, a palavra ao senhor Mariano Amádio. Boa noite a todos. Com máscara ou sem máscara? Vamos lá, pessoal. É uma honra estar aqui hoje, representando o meu presidente, José Donizete Valentino, né, no dia 22, que comemora o Dia do Contador. Eu vou citar logo o nosso Conselho Regional, viu, Robson? Na minha pasta de registro, a conclusão que a gente está chegando nesse momento, que a pandemia foi benéfica. Eu vinha comentando com o Ordeno, como é gratificante, né? Registro é porta de entrada e porta de saída. E a meta já quase pronta, quase atingida. A administração, anuidade quase 95%, coisa que nunca tivemos isso. O número de profissionais no nosso estado atingiu já 151 mil profissionais. Não temos chapa 2, concorrente. Tudo isso é reconhecimento. Reconhecimento pelo bom serviço prestado, com praticidade, através da educação continuada da IPC, né? Em todos os segmentos. Auditores, peritos, empresários. E a valorização reconhecida no nosso estado. Não é pouco profissional, é muito. E isso, eu vinha conversando também, a gente tem essa informação que está ocorrendo nos demais estados, né, Robson? Isso é maravilhoso para a nossa categoria. Será que teremos mais pandemia para a gente ter sucesso? Não. É valorização profissional, é o profissional alcançando o maior handicap
dentro da profissão. Chama-se saber cobrar bem, executar o serviço com perfeição, fazer o correto e não o que é fácil. E aí não sobra nada para a fiscalização. Comentava eu com o Ordeno, essa gestão termina lá em São Paulo, Robson, limpando as gavetas. Quer dizer o que isso aí? Na fiscalização não temos nenhum processo com problema. O Donizete passou a régua, aproveitando esse momento maravilhoso que a gente atinge lá. E eu acredito que isso ocorre em todos os estados. Um menos, outro mais, dificuldade todos os estados têm, né? Toda entidade tem, nós sabemos, né? Mas é uma honra estar aqui com vocês hoje. E é o primeiro evento que eu participo. Eu nem sabia subir no palco. Eu desaprendi, porque a gente ficou todo esse tempo, né? Só no aplicativo. E isso aí estressa, né? A gente quer rever os amigos, dar um abraço. Eu lembro que em fevereiro eu vim em 2 estados aqui para comemorar a posse. Depois não mais. Nós fomos sair esse ano, a partir de junho, o presencial do nosso conselho diretor. Aquela preocupação, né, em contrair o tal do Covid aí. Então, pessoal, hoje é dia de festa, é convenção, parabéns pela realização. Nós íamos fazer a nossa, junto com o SESCOM, com a ESCAP e com o VECOM. Agora, em novembro, ia. Tivemos que prorrogar, preocupados que não iria correr. Não íamos poder ter um pouco de presencial. Então, ficou para fevereiro do ano que vem. Ela vai ocorrer no modelo híbrido, né? Então, veja a data, vamos programando, será um prazer recebê-los lá, viu, Robson? Obrigado. E olha, bom evento hoje e um grande abraço a todos. Obrigada. Convidamos a fazer uso da palavra a excelentíssima senhora Flávia Teixeira, secretária de Finanças de Fortaleza. Boa noite a todos que estão conosco aqui presencialmente e também no ambiente virtual. Inicialmente, agradecer o convite ao presidente Robson, dizer para vocês que é sempre uma honra estar nessa casa, onde grande parte da minha formação profissional foi formada. Há algumas décadas atrás, né, para não revelar a idade, eu na faculdade e o Robson presidente, muitos cursos técnicos foram cursados por mim aqui, e por isso eu agradeço muito, me sinto muito honrada por estar aqui hoje. Aproveito para parabenizar todos os colegas contadores, profissionais, né, colegas de profissão, que atuam tanto no setor público, no setor comercial. A contabilidade, ela, como o Robson falou agora há pouco, ela é essencial em todos os setores. E desejo a todos uma excelente convenção, com muito aprendizado e com muito conhecimento compartilhado. Obrigada. Ouviremos agora a excelentíssima senhora Carolina Monteiro, presidente da Junta Comercial do Ceará. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Queria dizer que, para mim, é uma honra imensa estar aqui hoje, nessa noite, né? Uma noite de celebração, uma noite de retorno, de reencontros, né? Depois de tanto tempo distantes, né? Nós estamos nos readaptando nessa nova dinâmica de vida e, aos poucos, nos reencontramos, né? Ainda com máscara, mas a gente já reconhece a alegria nos olhos dos nossos colegas quando nos reencontramos, né? Então, Robson, eu queria dizer que para mim foi uma honra enorme hoje estar aqui, ter sido convidada para participar desse momento, né? Sobretudo pelo Dia do Contador, né? E quem abraça as profissões, eu não sou contadora, mas eu estou a boa parte da minha vida na Junta Comercial lidando com os contadores e as contadoras, né? Desde que cheguei à Junta Comercial há 16 anos,
E queria dizer que vocês me representam e representam muito bem, porque vocês cumprem com honradez, honestidade e a função social da profissão de contador, né? Nós que abraçamos uma profissão, seja ela qual for, nós temos sempre que ter em mente que nós somos aqui, estamos nessa terra para cumprir uma função social, uma função para o coletivo, né? E eu que vim para o serviço público, né, eu tenho isso muito em mente, né? Eu trabalho com o sonho das pessoas, com a eficiência, buscando sempre a eficiência no serviço público, que é a melhoria do ambiente de negócios, a melhoria do registro. Flávia, eu queria agradecer pela parceria na Rede Sim, né? Pelo sempre diálogo aberto de toda a classe, e queria dizer que vocês foram vocês foram parte muito importante nessa transformação da Junta Comercial, pela abertura do diálogo, pela participação, pela crítica, né, e por estarem sempre presentes e operacionalizando os atos na Junta Comercial. Então, eu queria parabenizar, desejar a vocês um excelente evento e dizer que nós, do Estado do Ceará, estamos aqui para colaborar com o sonho dos empreendedores e colaborar com a melhoria da fluidez dos processos e da operacionalização para a profissão dos contadores no nosso Estado. Muito obrigada, um bom evento, muito aprendizado e tudo de bom, saúde e felicidade para todos. Agradecemos as honrosas presenças, podem se dirigir aos seus lugares. E convido a todos a assistir ao vídeo institucional em homenagem ao Dia do Contador. Muito além dos números. Hoje nosso agradecimento vai a você que tem histórias para contar, de superação, confiança, sustentabilidade e manutenção de empresas e organizações. História de quem ajudou milhares de empresários nessa travessia em um cenário complexo e pandêmico. História de quem ajudou não somente negócios, mas também a economia do nosso país. Afinal, como eu disse, sua missão vai muito além dos números. Sua competência, parceria e lealdade são traduzidos em uma única palavra: confiança. E nós confiamos em você, contador. Por isso, muito obrigado. 22 de setembro, Feliz Dia do Contador. Uma homenagem do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará. E para celebrar também, ouviremos agora o senhor vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, o contador Aécio Prada Dantas Júnior. Senhoras e senhores, muito boa noite. Para mim é uma satisfação enorme como um nordestino. Fico extremamente feliz em ter sido designado pelo nosso presidente Zumir Breda para participar dessa solenidade de abertura da 16ª Convenção de Contabilidade do Ceará. Nosso vice-presidente do Conselho de São Paulo falava que não sabia se conseguiria, se sabia ainda subir as escadas. Eu quero lhe dizer, VP Mariano, que eu estou aqui também estreando nesse mundo de evento híbrido, né? Então, são as novas formas que a gente aprendeu durante todo esse processo de pandemia. Quero cumprimentar o presidente Robson de Castro, a minha ilustre amiga, colega Augusta Barbosa, colega de trabalho na área de desenvolvimento profissional, os representantes de vários conselhos regionais de contabilidade aí presentes de forma presencial e aqueles que nos assistem através do canal YouTube do CRC Ceará. Um abraço especial ao nosso conselheiro federal, que tem feito um brilhante trabalho representando o Estado de Ceará, o Lourival Cavalcante. Queria saudar também a Flávia, a senhora Flávia Roberta e a senhora Carolina Monteiro, a secretária de Finanças de Fortaleza, a Flávia, e a Carolina, presidente da Junta Comercial do Estado de Ceará. E também, de uma forma especial, o vice-presidente já citado, o Mariano Amado, vice-presidente de registro do Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo. Hoje é um dia especial, não poderia ter sido escolhido uma data melhor para iniciar essa convenção, Dia do Contador.
E realmente temos muito a celebrar. O Conselho Federal de Contabilidade lançou no último mês de agosto a campanha da essencialidade, mostrando a importância do profissional da contabilidade, aqueles que atuam nas empresas, seja ela de qual porte for, micro, pequena, média ou grande, a importância do profissional da contabilidade para o produtor agrícola, para o judiciário, através do incansável trabalho dos inúmeros peritos contábeis, aqueles que atuam na gestão pública, aconselhando os gestores e também sendo objeto direto da transparência das contas públicas, daqueles que atuam na auditoria, no terceiro setor, enfim, somos essenciais para o desenvolvimento econômico e social do país, para a melhoria do ambiente de negócio, para o empreendedorismo. Hoje pela manhã eu tive o privilégio de participar do lançamento do Contador Parceiro Construindo Sucesso, é uma parceria realizada pelo Conselho Federal de Contabilidade e o Sebrae Nacional, que tem sido lançada aí e divulgada em todo o país, aí no Ceará não é diferente. E o diretor superintendente falava com muita propriedade que o contador ele tem que ser comparado ao médico, e é verdade, porque o profissional da contabilidade ele cuida essencialmente da saúde e da vida das empresas. Então é esse profissional da contabilidade, alinhado ao que falava na abertura, nas boas-vindas, o presidente Robson, esse novo perfil do profissional da contabilidade, um profissional menos operacional, muito mais consultor, que a gente deseja ver ocupando todos os espaços, o protagonismo do mundo dos negócios. Imbuídos nesse propósito, o Conselho Regional de Contabilidade de Ceará, alinhado inclusive com a campanha da essencialidade que está sendo promovida em âmbito nacional pelo sistema CFC e CRCs, foi muito feliz na escolha do tema da 16ª Convenção, quando vai abordar o universo de atuação contábil no Brasil, mostrando as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da contabilidade. Parabéns ao CRC Ceará, que todos tenham um excelente evento. Muito obrigada. E, neste momento, convidamos a nossa vice-presidente de Desenvolvimento Profissional do CRC Ceará, Augusta Barbosa, a subir ao palco. E, a seguir, convidamos a palestrante Carol Larson, que conduzirá a nossa noite com a palestra Intercâmbio Contábil, Empreender na Contabilidade Estados Unidos Vale a Pena, com a mediação de Augusta Barbosa. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos aqui. E a Carol já está aí. Só falar um pouquinho sobre a concepção dessa convenção, quando o Aécio parabeniza a gente pelo tema. Esse tema foi construído pela nossa comissão, a gente formou uma comissão para organizar a convenção. O professor Eduardo não está aqui no momento, mas o professor Eduardo, que é o nosso vice-presidente técnico, ele esteve comigo trabalhando esse tema e trabalhando também todas as palestras, os minicursos e o TEDx que vai estar. Então, ele é uma presença muito importante na concepção desse evento. E quando a gente pensou que realmente não podia deixar de fazer essa convenção, foi exatamente porque nós precisamos ter esse retorno aqui, a gente precisava ter esse retorno, ver essas pessoas nesse auditório, que coisa maravilhosa, a gente fica feliz em ver vocês aqui, e também para repassar tanto conhecimento para os nossos profissionais da contabilidade que estão acompanhando a gente aí pelo YouTube. Eu vou sentar um pouquinho, que eu já estou vendo que a nossa palestrante já está aqui. A gente vai estar recebendo aqui a nossa palestrante, o tema da palestra dela é Intercâmbio Contábil, Empreender na Contabilidade nos Estados Unidos Vale a Pena. Como eu estou distante de vocês, eu vou tirar a máscara, tá? Estou bem distante de todo mundo. A Carol Larson, ela é CEO e fundadora da Larson Accountant Group. Com mais de 20 anos de experiência em contabilidade nos Estados Unidos, Carol é sênior
e da Accountant CAA, profissionais habilitada para resolver questões contábeis em todo o solo americano. E dedica sua vida ao atendimento e crescimento de seus clientes. Carol é referência nos Estados Unidos, sempre proporcionando aos clientes estratégias viáveis e, através de seus profundos estudos, é reconhecida como uma das mais conceituadas contadoras nos Estados Unidos. E ela é brasileira, tá, gente? Contadora de formação, ela é Tax Advisor, Business Advisor, estudou áreas tributárias específicas e especializadas nos mínimos detalhes. Ela é capaz de aplicar sua experiência em suas consultorias, encontrando oportunidades e benefícios. Carol também detém grande conhecimento quando se trata de proteção empresarial e patrimonial contra mudanças recentes e futuras na legislação em escala global, sempre que necessário. Com vocês, Carol, seja bem-vinda diretamente dos Estados Unidos. Muito obrigada, Augusta. Eu gostaria primeiramente de agradecer por esse convite. Eu estou muito orgulhosa e honrada de poder estar com vocês essa noite. Eu gostaria também de agradecer ao presidente, ao Robson de Castro e você que me fizeram esse convite, e também de parabenizar todos vocês, porque hoje é o dia do contador aí no Brasil, né? Não é o dia do contador aqui nos Estados Unidos, mas é o dia do contador aí no Brasil. Parabéns a todos vocês, parabéns a esse evento maravilhoso que vocês organizaram. Eu acho isso muito importante. Nós não temos esse tipo de eventos aqui nos Estados Unidos, então espero que vocês possam aproveitar muito esses próximos dias. Eu gostaria muito de estar presencialmente aí, mas infelizmente, devido à pandemia, a gente está com uma dificuldade de voos saindo de Orlando direto para o Brasil. Mas eu espero que eu possa passar informações importantes e valiosas aqui mesmo à distância. Bom, eu vou passar... Com certeza, Carol, você passará informações. A gente está aqui ansiosos, até mesmo porque o tema é maravilhoso. Pode seguir sua palestra. Eu estou bastante ansiosa. É a primeira vez que eu estou participando de um evento brasileiro. Para que vocês me conheçam um pouquinho, eu sou brasileira, eu nasci no Brasil, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou brasileira e americana. Na verdade, eu vivo nos Estados Unidos há mais tempo do que eu vivi no Brasil. Eu estou nos Estados Unidos há 22 anos. Eu tenho 21 anos trabalhando com contabilidade aqui. Eu sou há 16 anos CEO da Larson Accounting Group, que é a empresa que eu criei, que eu sempre digo para os meus clientes e meus amigos que é o meu bebê. E a minha formação de contabilidade é somente aqui nos Estados Unidos. Então, eu não tenho todo o expertise que vocês têm do Brasil, mas eu estudei muito a contabilidade do Brasil para poder ajudar os meus clientes aqui nos Estados Unidos. Então, eu vou apresentar para vocês hoje um pouquinho do que é a contabilidade aqui nos Estados Unidos, tá? E eu espero que vocês possam tirar proveito disso. E no final da minha apresentação, qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou estar aqui para poder responder. Bom, a Larson Accounting Group é uma empresa que eu criei em 2005 e ela está no mercado há 16 anos. Nós somos uma empresa o qual nós atendemos os nossos clientes em toda a área de contabilidade. Nós trabalhamos com consultoria, abertura de empresa, folha de pagamento, assessoria na área fiscal, tributária, planejamento. Uma coisa que eu gosto muito de dar ênfase é a parte de planejamento pré-imigratório, a parte de, como você mencionou, Tax Advisor, para vocês que não sabem o que é isso, é aquela questão que algum de vocês mencionaram quando fizeram a abertura da palestra, é aquela coisa de ter um relacionamento com o cliente, de não só fazer a preparação dos impostos, mas ter um relacionamento muito próximo com o cliente, de entender todas as necessidades que eles têm. Então, no sentido, não só pegar a documentação do cliente e preparar um imposto, mas entender todo o geral para que a gente possa fazer com que a empresa do cliente tenha muito sucesso. Então, só um minutinho. Desculpa, eu estava com um problema no áudio.
Então, para que o cliente ele consiga ter sucesso em todos os aspectos. Enfim, o cliente tendo sucesso é a nossa realização como contador. Eu acho que aí no Brasil é a mesma coisa que eu estou vendo pela apresentação e introdução que vocês fizeram, é o que vocês estão buscando hoje. Não é mais aquela coisa de passado, né? O contador não é só aquela pessoa que faz os livros e prepara o imposto. E nós temos mais de 9 mil clientes espalhados pelo mundo todo. Brasil, na América do Sul, na Europa, na Ásia, enfim, todos os lugares do mundo. E como é trabalhar nos Estados Unidos? Trabalhar nos Estados Unidos, para vocês que têm um diploma no Brasil, existe a possibilidade, sim, de trabalhar aqui. E como é validar um diploma aqui? É possível? Sim, é possível validar um diploma nos Estados Unidos. Como é feito o processo de validação de um diploma aqui? O primeiro passo é você chegar na sua faculdade, aonde você se graduou, e solicitar, eu acho que no Brasil vocês chamam de histórico escolar. Você pega o seu histórico escolar, você manda para uma instituição que tem a capacidade de fazer a validação dos seus recordes escolares aqui. Então, por exemplo, algumas matérias no Brasil são reconhecidas aqui e outras não. Então, eles fazem uma transcrição. Após essa transcrição ser feita, você tem que procurar uma instituição a qual você quer estudar nos Estados Unidos. Por exemplo, aqui em Orlando, nós temos o Valência, nós temos a UCF, e você apresenta essa transcrição para eles. Então, eles vão fazer um processo de equivalência. Sendo feito o processo de equivalência, eles vão dizer para vocês, ok, vocês têm a quantidade de créditos suficientes para ingressar na faculdade e cursar somente mais 2 ou 3 matérias. Após eles fazerem essa equivalência, dependendo da instituição e do estado, você vai poder cursar, como eu disse, 1 ou 2 mais cursos, ou muitas vezes não vai ter essa necessidade, e você vai poder ter um diploma de contabilidade aqui. Muito importante ser salientado que o inglês é imprescindível. Não adianta você somente ter a experiência e os créditos suficientes. Se você não falar inglês, você não tem como trabalhar nos Estados Unidos. Sem validar o diploma, eu posso trabalhar nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta que eu sempre digo, sim e não. Você pode trabalhar nos Estados Unidos sem você validar o seu diploma. Existem várias áreas nos Estados Unidos a qual você pode estar entrando dentro de um escritório de contabilidade sem ter o seu diploma validado ou até mesmo sem ser um contador. Vamos dizer, aqueles que têm cursos técnicos. Então, eu fiz aqui nesse slide para vocês observarem. Tá vendo esse primeiro aí que está dizendo bookkeeper? O que é um bookkeeper? Aí no Brasil, desculpa a minha falta de experiência, mas sabe aquela pessoa que vocês têm no escritório que faz os lançamentos das notas, dos extratos bancários? Esse é o bookkeeper aqui. Então, a gente chama de analista contábil. Então, o bookkeeper não precisa ser um profissional formado em contabilidade e tampouco validar o seu diploma. Então, o bookkeeper, ele, sem validar nada, ele é uma pessoa que, óbvio, como eu disse no início, precisa ter o conhecimento da língua e ele pode estar trabalhando dentro de um escritório. O tax preparer, ele é uma pessoa que ele precisa ter um conhecimento mais avançado, obviamente, das leis aqui nos Estados Unidos. Ele precisa passar por um curso técnico e testar as suas habilidades depois que ele passar por esse curso e passar por uma prova junto à Receita para ver se ele tem realmente a capacitação para preparar impostos. E lembrando que também ele não precisa ser um contador. E o último, que seria um assistente de contador, que também não precisa ser um contador com diploma. Então, aquela pessoa que já foi um bookkeeper, já foi um preparador de imposto, então ele tem um pouquinho mais de conhecimento, então ele pode trabalhar, por exemplo, eu tenho uma assistente contábil dentro da minha sala, então ela já foi bookkeeper, ela já foi tax preparer, então ela fica ao meu lado, o que ela faz? Ela prepara todas as declarações para mim, e aí eu reviso tudo, e aí eu assino as declarações que ela prepara.
A carreira do contador nos Estados Unidos, como funciona? Com o diploma nas mãos, o que um contador pode fazer? Seguir atendendo clientes sem uma licença especial, ou optar por uma licença disponível. O que tipo de licença nós temos aqui nos Estados Unidos? Deixa eu explicar para vocês, para que fique bem claro. Eu fui para a faculdade aqui nos Estados Unidos, se você fizer ela direto, por que eu estou dizendo direto? Porque aí no Brasil a gente sai da escola, né? Que aí no Brasil é high school e aqui a gente chama de... Aqui é high school e no Brasil a gente chama de colegial. Então, a gente sai do colegial e aí depois nós temos que ir para uma faculdade, né? Presta o vestibular, que aqui a gente não tem. E eu optei, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, com 21 anos, você entra numa faculdade e não necessariamente você precisa escolher o que você vai fazer. Então, você entra, faz 2 anos básicos, o que a gente chama de college, e a partir do 3º ano você tem que decidir o que você vai fazer. Então, eu escolhi contabilidade. Aí você faz mais 2 anos voltados especificamente para a contabilidade. Terminou esses 2 anos, se você fizer direto, quando eu falo direto, por quê? Porque são determinados números de créditos. Não é igual no Brasil, que você é obrigado a ir para a faculdade toda manhã, ou toda tarde, ou toda noite. Então, você pode demorar de 4 a 6, a 10, a 15 anos para terminar uma faculdade. Então, você vai lá e se inscreve e você escolhe. Eu quero fazer 2 matérias esse semestre, eu quero fazer 3, eu quero fazer 1, eu quero fazer 10. Então, dependendo da sua disponibilidade, existe muita flexibilidade. Então, você, dependendo da sua carga de trabalho, você vai se formar no tempo que você quiser. Eu, no meu caso, como eu quis me formar muito rápido, porque eu já estava trabalhando com contabilidade, eu terminei minha faculdade em 4 anos. Então, você se formou, aí você é um bacharel em contabilidade. Você não obrigatoriamente tem que escolher por essas 2 licenças que eu mencionei aí, ser um CPA ou ser um EA. O CPA, que eu vou explicar no próximo slide, e o EA, existe diferenças. Mas, enfim, para eu não passar para o próximo slide. Você pode ser somente um contador, só que você vai ter algumas limitações. É muito importante lembrar que é diferente do Brasil, que nós não somos obrigados, nós nem temos uma associação como vocês têm no Brasil, nem sei se eu posso chamar assim, me desculpa, que é o CRC. Nós não temos nada semelhante aqui. Nós só temos a opção de escolher o que nós queremos ser. Se nós vamos ser um CPA ou um EA. E lembrando que tem muitos donos de escritórios de contabilidade nos Estados Unidos que não têm nenhuma dessas 2 licenças. Mas, como eu disse, eles estão limitados dentro da prática que eles têm. E eu vou passar para o próximo slide para explicar para vocês qual é a grande diferença entre o CPA e o EA. O CPA, eu escrevi aí ao lado para vocês, que eles são auditores públicos. O que são os auditores públicos aqui nos Estados Unidos? A sigla em inglês significa Certified Public Accountant. Ele é o contador certificado com atuação limitada aos estados onde eles estão registrados. O que eu quero dizer? Eu me formei na Flórida. Se eu decidisse me tornar uma CPA no estado da Flórida, eu só poderia atender clientes na Flórida, preparar impostos na Flórida e assinar relatórios na Flórida. O CPA ele pode preparar tanto declarações de pessoas jurídicas como declarações de pessoas físicas. Ele pode representar os clientes perante a Receita Federal e ele pode assinar todos os relatórios e de empresas que negociam ações na Bolsa Americana. Isso é uma coisa muito importante. Eu, como sou IRS Enrolled Agent, eu não posso assinar relatórios da Bolsa Americana. No próximo slide eu vou explicar para vocês com detalhes a diferença. IRS Enrolled Agent, que é o que eu sou. Eu sou especialista em imposto nos Estados Unidos, mas eu posso trabalhar em todos os estados dos Estados Unidos. Por que, Carol, que você preferiu ser IRS Enrolled Agent e não ser CPA? Já que o CPA pode assinar relatórios públicos e da Bolsa Americana.
Porque os brasileiros estão em todos os estados. Eu não poderia me limitar a trabalhar somente na Flórida. Eu tenho um cliente em Nova York, eu tenho um cliente em Massachusetts, eu tenho um cliente na Califórnia, eu tenho um cliente em Wyoming, eu tenho um cliente em Nevada, eu tenho um cliente em Louisiana. Então, devido à necessidade do meu público, para mim foi essencial ter a licença que me permitia trabalhar em todos os estados. E é a credencial mais alta que existe dentro da Receita Americana. E eu possuo direitos ilimitados dentro da Receita. Então, qualquer auditoria que o meu cliente tenha que passar, eu posso representá-lo no índice, assim, no poder mais alto que existe. E eu sou focada em todas as questões tributárias e fiscais. Agora, falando em relação ao que eu vi também muitos de vocês durante a apresentação, que é um assunto que eu sempre bato muito forte quando eu dou minhas palestras e eu faço os meus eventos aqui nos Estados Unidos. O contador é peça fundamental e eu sempre tento falar para os meus funcionários, para as pessoas que eu treino assim, nós temos que ser cada vez mais peça fundamental na vida dos nossos clientes. Esse tem que ser cada vez mais o nosso diferencial. Então, o contador, ele não fala com a empresa apenas na época de declaração de imposto. O contador aqui nos Estados Unidos, ele não é somente um consultor. Nós atuamos como tributarista. Carol, não tem tributarista nos Estados Unidos? Existe tributarista nos Estados Unidos, mas para assuntos extremamente específicos, para aquelas pessoas que são muito... como é o termo em português, assim, que tem um patrimônio muito elevado, acima de 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, que tem assuntos muito específicos a serem resolvidos, mas para o dia a dia das nossas pequenas, médias empresas, o contador é a solução para tudo. Então, a gente tem que entender a necessidade da empresa, a gente tem que trabalhar muito com a contabilidade consultiva, a gente tem que tomar muito cuidado e focar muito para a necessidade do pequeno e médio empresário e observar com muito cuidado e muita cautela toda a necessidade que esse cliente tem, porque a gente pode mudar a vida daquela empresa com uma pequena observação que a gente pode fazer nos livros e no dia a dia daquela empresa. E a empresa, como sempre eu digo, depende 100% do contador. O sucesso da empresa vem do nosso trabalho e da observação que a gente faz. E o empresário sempre vai tomar toda e qualquer decisão junto conosco. O contador não é advogado, o contador não é corretor. Por que eu digo corretor? Porque aqui nos Estados Unidos, os americanos investem muito em mercado imobiliário. Como eu sei que no Brasil também, não são todos, mas sim, investem muito em mercado imobiliário. E todos os profissionais responsáveis pelo preparo de imposto de renda devem ser treinados e reciclados todos os anos para manter as suas licenças ativas. E por que eu estou falando isso? Porque eu observo muitas vezes profissionais que estão na ativa e estão com as suas licenças vencidas e tentando passar informações, por algum motivo, deixam de estar com as suas obrigações em dia. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de todos, e que eu sempre também ressalto toda vez que eu vou fazer uma palestra, isso é uma coisa agora da Carol Larson para vocês, e eu percebi que vocês hoje também estão dando muita atenção a isso no Brasil, que um contador é muito importante que a gente tenha, eu não digo que a gente tem que ser mestre de direito, mestre em outras áreas que não são a contabilidade, mas eu acho que quanto mais a gente tem conhecimento em outras áreas que não são a nossa, melhor a gente consegue atender o nosso cliente. E é muito gratificante quando a gente vê o sucesso dos nossos clientes e das empresas às quais a gente atua. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a maioria dos meus clientes são brasileiros e estrangeiros, não só brasileiros, mas como eu disse, são europeus, são asiáticos, e tudo isso envolve o quê? Imigração, não só isso, mas também benefícios que esses imigrantes podem ter aqui. E falando de uma coisa que também no Brasil, ou em todos os países do mundo, os nossos clientes precisam, a aposentadoria. Então, hoje eu estou cada vez mais focando nessa parte de benefícios previdenciários
e cada vez mais me atualizando no planejamento previdenciário, a parte de cryptocurrency, que aí no Brasil também está todo mundo muito investindo e ligado nisso, que é o famoso Bitcoin e as outras moedas, e outros assuntos que a gente sabe que está todo mundo hoje no mundo ligado. Então, acho que é muito importante estarmos ligados nisso, e quando um cliente chegar para a gente perguntar, Carol, o que você acha de investimento em Bitcoin? Aí você virar e falar, eu não sei. Então, a gente tem que estar sabendo e entendendo e saber dar a resposta certa para o cliente. Eu vou dar um exemplo para vocês, que recentemente vários escritórios de contabilidade me procuraram para perguntar a minha opinião. Recentemente, os youtubers que têm canais aqui nos Estados Unidos começaram a receber e-mails do Google dizendo, aqueles que recebem investimentos, né, ou pagamentos através dos Estados Unidos vão ter uma retenção de 30% na fonte. E alguns escritórios aí do Brasil ficaram desesperados, me ligando, Carol, como funciona, não sei o quê. E eu, claro, eu sempre estou, todos vocês que estão aí me assistindo, o que precisarem, podem sempre me contactar. Eu não vou cobrar para passar informação, sempre vou ajudá-los, porque colegas, eu acho que está aqui para isso. E passei informação, isso é uma lei que já existe há muito tempo. Aquela pessoa que é não residente, mas que presta um serviço em solo americano, essa lei existe há muito tempo, sim, está sujeito a essa retenção de 30%, mas foi recente que algumas pessoas receberam essa informação no Brasil. Então, acho que é importante para vocês que estão aí no Brasil, isso é como uma dica, se precisarem de alguma informação, podem contar conosco, e o que eu digo no slide anterior, então, são coisas que às vezes a gente acha que a gente está por dentro de tudo, mas muitas vezes tem algumas coisas adicionais que a gente descobre sem querer de algumas informações que a gente não está por dentro. Então, acho que é fundamental que a gente sempre esteja, qualquer coisa que vê sobre outro país, principalmente hoje os Estados Unidos, eu não sei se todos sabem, mas a maioria dos imigrantes que saíram do Brasil, 40% está em solo americano. Qual o próximo? Qual o melhor setor para investir na contabilidade? Eu já falei bastante sobre isso. Eu acredito muito na contabilidade consultiva. O contador mais próximo do cliente, cada vez mais, analisando possibilidades para que o cliente possa ganhar mais e economizar no futuro. Orientar o cliente nas melhores opções para que ele possa prosperar. Um exemplo que eu sempre dou. Abrir a empresa versus deixar de ser autônomo. Fazer doações em vida, né? Para evitar o imposto de sucessão. Aqui nos Estados Unidos, o nosso imposto de sucessão é de 40%, para aqueles que não sabem. Planejamento para compra de imóveis. Modificar a tributação da empresa, principalmente agora que a reforma tributária no Brasil está com toda essa especulação, vai passar, não vai passar, mas a gente tem que se preparar para isso. E eu que atendo muito brasileiro, tenho estudado muito, falado com muitos contadores no Brasil, para que eu possa preparar os meus clientes aqui para o que possa acontecer, planejamento previdenciário, planejamento tributário, planejamento para a universidade, porque aqui nos Estados Unidos a gente não tem universidade pública, todas as nossas universidades são privadas, aqueles que são baixa renda, os filhos estudam de graça, mas aquela família que ganha acima de $50 mil por ano, um casal junto, tem que pagar a faculdade dos filhos. E a faculdade aqui, para que vocês tenham uma ideia, é uma faculdade barata para um filho, pelo menos, em média, uma faculdade de 4 anos, o casal aí não vai gastar menos de $80 mil. Então, para uma família que ganha $50 mil por ano, é muito caro, e muitas vezes a família não tem condição. Então, por isso que vocês escutam muito falar, por que a família americana, a maioria das crianças não vão para a faculdade, porque é caro. Então, tem que ter um planejamento também. E o próximo slide que eu quero compartilhar com vocês também é como trabalhar em outros países. Em um intercâmbio contábil, empreender na contabilidade nos Estados Unidos, que é o tema, né? Vale a pena? Acho que essa é uma curiosidade de todos, né? Qual é o salário médio de um contador nos Estados Unidos? Gente, isso daqui é uma média, tá? Que eu coloquei para vocês. Tudo isso depende dos anos de experiência, aonde você se formou, quantos anos, qual a sua idade ou o nível de experiência que você tem, como eu já acabei de dizer, mas varia aí entre 48 e $78 mil.
Não quero dizer que você não pode ganhar mais que isso. Então, essa média que eu tirei vem do site do Departamento de Trabalho americano, tá? Isso daí é média. Então, é a média anual, porque aqui nos Estados Unidos a gente não tem aquela coisa como no Brasil que a gente usa o mensal. E qualquer dúvida também que vocês tiverem, na hora que a gente acabar aqui, vocês podem me fazer perguntas que eu vou responder. E isso vem do Departamento de Trabalho aqui dos Estados Unidos. Bom, acabei a minha apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. E se tiverem perguntas, Augusta, eu estou à disposição para responder. Ok, Carol. Enquanto você estava falando, eu estava aqui acompanhando, tá? No YouTube, no canal aqui do YouTube, muitas pessoas falando que a palestra tá show, tá? Parabenizando você, que você é um orgulho para o Brasil, tá? De ter, de se destacar assim, lá nos Estados Unidos. E a melhor parte até que eu acho, sabe, Carol, é quando você está disposta a nos ajudar, quando você fala que quem precisar de qualquer ajuda, é só entrar em contato com você, que você está à disposição. Então, eu acho isso muito lindo, sabe? Você está sempre à disposição para ajudar o outro. Isso é muito interessante. E eu estou aqui... Desculpa, eu acho que a gente, profissionais da área contábil, eu acho que o grande segredo do sucesso é um estar sempre ajudando o outro. Eu sempre tenho muitas dúvidas em relação ao Brasil, né? Porque, como eu disse, minha formação contábil é americana, não é brasileira. E agora, nessa época de reforma, eu vivo ligando aí para vocês, para as pessoas que eu tenho contato, eu falo, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda, me conta o que está acontecendo, como isso vai mudar, porque eu faço muito planejamento pré-imigratório para os meus clientes, e essa mudança vai afetar muito os meus planejamentos. Então, acho que uma mão lava a outra e, as duas lavam uma. É verdade. Quando você falou que a sua especialidade aí, né, nos Estados Unidos é mais da parte tributária, não é isso? O planejamento tributário, é mais ou menos isso que a gente faz aqui? Exato. Tá. Então, assim, no caso, porque aqui a gente tem um pouco bem diferenciado, no caso, a gente tem os departamentos muito, tipo assim, bem separados, setor pessoal, setor fiscal e setor contábil, né? No caso do a tua empresa de contabilidade, tu só trabalha exclusivamente com a parte tributária, é isso? Não trabalha com os outros, é isso? Não. Deixa eu explicar para vocês, talvez eu não consiga me expressar bem. O meu escritório hoje, eu tenho mais de 40 funcionários e o escritório ele é bem dividido por setores, tá? Então, a gente tem o departamento fiscal, eu, Carol, faço toda a parte de planejamento tributário. Então, a gente tem o departamento que faz toda a parte de execução, de pagamentos de imposto, de folha de pagamento, de preparação de impostos. Eu, Carol, faço mais a parte de planejamento tributário, mas também executo parte de preparação de impostos, tudo isso. Mas o escritório é bem setorizado, né? Então, a gente tem tudo dividido por setores. Eu tenho um departamento especializado na parte de tributação internacional, que é para os não residentes, que é uma tributação completamente diferente, e um departamento voltado para as empresas dos residentes, as empresas operacionais. Então, a gente trabalha com os dois públicos e tudo também setorizado, parte fiscal, parte tributária e parte de pagamento de impostos, tudo bem separadinho. Ok, eu tenho aqui uma pergunta, é o João Carlos Souza, ele faz a seguinte pergunta: Carol, existe algum treinamento à distância de algum curso de inglês técnico voltado para a área contábil? Eu desconheço, Augusta, mas eu estou iniciando agora uma série de cursos voltado para a área de contabilidade, justamente para o profissional do Brasil que tem vontade de aprender a contabilidade aqui nos Estados Unidos. Para o inglês, existem vários cursos aqui nos Estados Unidos à distância que são excelentes. Eu acho que associado com o curso que eu vou dar, ele pode juntar, né, o inglês com o curso, e o meu curso, eu não vou dar usando os termos técnicos brasileiros. Por quê? Porque o profissional ele tem que se adaptar
com os termos daqui. Então, por exemplo, eu acho que durante a minha palestra, eu usei vários termos que algumas pessoas possam não ter até entendido. Então, quando eu aprendi contabilidade aqui, eu tive dificuldade, inclusive, em algumas coisas, porque os termos sempre vieram em inglês. Então, esse curso eu quero fazer justamente para esses profissionais da área aí no Brasil, e os termos vão ser usados em inglês. Então, isso vai facilitar muito. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, é da Tatiana Alves. Ela diz o seguinte: existe uma tabela padrão de honorários ou o contador que faz o seu preço? Uma boa pergunta, Augusta. Não existe nada controlado como aí no Brasil. Acho que no Brasil é controlado, né? Não, a gente não tem tabela aqui. Não, a gente não tem tabela. Mas existe uma coisa de razonabilidade, né? Do que a gente pode cobrar ou não. Uma coisa que é controlado aqui, eu sei que no Brasil não é, por exemplo, tenho vários clientes que falam, poxa, você me fez economizar $200 mil. Por que você não cobra do cliente uma porcentagem? Então, isso aqui não é permitido. Eu não posso cobrar a porcentagem do que eu fiz o cliente economizar. Mas a gente sempre tenta cobrar um preço justo, mas não existe limite. Se eu quiser cobrar de um cliente $100 mil, eu posso, mas não existe tabela. Mas eu não posso cobrar porcentagem porque eu fiz ele economizar. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, é do Paulo Gomes. Ele diz o seguinte: a contabilidade americana é bem convergente com o padrão internacional ou é mais específica? Eu não sei o que ele entende do padrão internacional. Nós usamos aqui nos Estados Unidos o GAAP, né? Não existe muita diferença entre o GAAP e o padrão internacional. Então, não existe muita convergência para responder à pergunta dele. Bom, vou fazer uma pergunta. Uma grande diferença que existe no nosso método de tributação aqui, que tudo nos Estados Unidos é lucro real. Nós não temos, como vocês usam no Brasil, lucro presumido, outros tipos diferentes de tributação. Todas as empresas são tributadas em lucro real. Bom, Carol, vou fazer uma pergunta aqui ao Robson, presidente, né? Prazer, Robson. Primeiro, parabéns aí, obrigado. Tá vindo dar seu depoimento aqui pra gente. Já tem gente aqui querendo se mudar para os Estados Unidos, viu? Já tô vendo que tem gente aí já pensando em ir para os Estados Unidos, para ficar mais perto dos parques aí, etc, viu? Acho que é só brincadeira aí, tem que trabalhar muito, né, Carol? Não, vou te falar, viu? Eu moro a 10 minutos da Disney. Sabe a última vez que eu fui na Disney? Diga aí. Não me lembro. É igual a gente aqui que não vai para as praias. Estamos aqui vizinhos às praias, não vamos para Jericoacoara, não vamos para canto nenhum. Mas deixa eu te falar, a minha pergunta é o seguinte: aqui os profissionais que têm suas empresas contábeis, a gente chama de empresas contábeis aqui, não sei se aí chama escritórios, né, offices, não sei como é que vocês chamam. Accounting firm, empresas contábeis. Pronto, empresa contábil. Então aqui a gente, com nossos clientes, nós fazemos contratos, assim, permanentes e às vezes indeterminados. Então todo mês eles nos pagam um valor fixo, ou fixo mais variável, mas todo mês tem aquela receita garantida. Tá certo? Então, por exemplo, eu já sei quanto é que vai ser meu faturamento dos próximos meses, porque eu já tenho os contratos firmados. Aí nos Estados Unidos também funciona assim, vocês fazem contratos permanentes, ou mês a mês vocês verificam o volume de trabalho que teve e faz as cobranças baseadas nesses volumes? Robson, aqui nos Estados Unidos, nós não necessariamente fazemos contratos com o cliente, tá? Nós temos contratos com vários clientes, os quais nos pagam mensalmente pelo serviço da contabilidade, da folha de pagamento, dos recolhimentos dos impostos. Mas nós temos empresas que às vezes são muito pequenas, as quais elas não têm necessidade de uma contabilidade mensal, ou empresa as quais elas usam, hoje em dia existem muitas plataformas no mercado, o qual o próprio cliente alimenta a plataforma e nos manda um relatório somente para preparar o imposto.
Agora, eu vou te dizer uma coisa, essas plataformas estão caindo, estão saindo do mercado. Por quê? Vocês, contadores, vão entender e vão me entender. Essas plataformas não têm inteligência mais suficiente para se manter no mercado. Por quê? Porque como que uma plataforma vai ter inteligência para classificar o que é um ativo e um passivo? Então, o que está acontecendo? No início foi uma coisa assim, uau, descobriram a melhor coisa do mercado, o contador vai acabar. Há 3 anos atrás falaram, não vai mais existir contador, a profissão de contador vai acabar. Só que hoje nós chegamos à conclusão que não tem mais como isso continuar. Por quê? O cliente chegava lá com a plataforma, com o appzinho dele lá, falava, tá aqui, Carol, minha contabilidade está pronta. A hora que você ia analisar, tá tudo errado. Então, porque o cliente ia lá, né, baixando as transações do banco, porque aqui é tudo lucro real, né, como eu disse para vocês, e ele falava, faz meu imposto. Quando eu olhava, tava tudo errado. Então, tudo que era ativo, passivo, estava tudo classificado como receita e despesa, não dava para usar. Então, foi 3 anos que o negócio funcionou e hoje todo mundo descobriu que não funciona. Então, a gente conseguiu hoje, né, converter muitos clientes que não eram mensalistas para mensalistas, porque foi descoberto que a plataforma não tem inteligência que eles achavam que tinham. Então, graças a Deus, a gente conseguiu converter vários clientes para mensalistas novamente. Legal, temos mais perguntas, tá? As pessoas aqui do YouTube estão gostando. A pergunta é o seguinte, os tributos calculados aí nos Estados Unidos são complexos como aqui no Brasil? Eu não vou dizer que são complexos como aí, tá? Aqui a gente tem uma grande diferença do Brasil, que aí no Brasil vocês têm dezenas de tributos, tá? Aqui nós temos basicamente imposto de renda, nós temos um imposto que é chamado de sales tax, que é aquele imposto aplicado sobre a venda. Para aqueles que já vieram para cá, vocês já devem ter observado. Se você for ao supermercado e comprar um saco de arroz que está na prateleira por $5, você na hora de pagar, você não vai pagar $5, você vai pagar R$5,65. Por quê? Porque tem o sales tax, que é o imposto sobre a venda. Desculpa. E esse 65 centavos que você pagou a mais não é um imposto que o dono do supermercado paga, é um imposto que o consumidor paga. E ele tem que ser explícito, não pode ser implícito como no Brasil. Então, o dono do supermercado, ele coleta do consumidor e ele tem a obrigação de reportar ao Estado até o dia 20 do mês seguinte. Então, a gente contador, o que faz? Eu fazendo a contabilidade do supermercado, eu tiro um report do caixa do supermercado, né, de todos os caixas, e reporto para o estado da Flórida o valor que foi coletado de sales tax e o supermercado está em dia com as obrigações. Isso é a única coisa que o supermercado tem que declarar de imposto mensalmente. Aí no Brasil você tem PIS, COFINS, PASEP, aquele bando de imposto. E o outro imposto que tem que ser pago é o imposto dos empregados, que aqui só são 3 impostos. É o imposto do Social Security, o Social Security é a aposentadoria, o Medicare é comparado ao INSS e o seguro-desemprego. Então, são 3 impostos só. Então, imposto de renda, imposto sobre produto e o imposto dos empregados, imposto de renda. Boa noite, meu nome é Vânia Lopes, sou contadora e professora e tenho várias perguntas, mas escolhi 2 para fazer para você. A primeira é em relação à questão que nós temos aqui no Brasil sobre a valorização do profissional contábil. Nós temos um desafio muito grande, né, há muito tempo, para essa questão da valorização. Se você, né, puder, eu gostaria de saber como é essa questão do reconhecimento, da valorização do profissional nos Estados Unidos. E a segunda pergunta é sobre CPA. Existe um exame, né, que é feito, eu não sei se uma ou 2 vezes por ano, e sobre a complexidade desse exame, como é que se você pode dar alguma dica para a gente. Obrigada. Claro, muito prazer. A valorização do contador aqui nos Estados Unidos é a mesma luta que vocês têm aí no Brasil. Eu sou contadora já há 20 anos, tenho o meu próprio escritório há 16 e eu lutei muito, principalmente por ser imigrante, ser mulher,
e ser brasileira, né? Porque há 20 anos atrás, quase não tinha brasileiro aqui nos Estados Unidos. Tinham brasileiros, mas não tinham profissionais brasileiros. Então, eu tive que me impor muito, eu tive que ter uma postura de falar, eu sou mulher, eu sou brasileira, eu sei o que eu estou fazendo, então eu meio que impus assim no mercado de falar, nós sabemos o que nós estamos fazendo, e eu meio que revolucionei o mercado, né? Então, eu quis mostrar para as pessoas que a gente é capaz, o brasileiro é capaz, e hoje eu tenho vários... do meu escritório saíram pelo menos uns 20 escritórios de contabilidade. E eu digo assim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu consegui ser assim líder do mercado nessa questão de mostrar para os contadores o quanto importante nós somos para os empresários e para o sucesso das empresas. E então, não foi fácil, ainda existem muitos contadores que continuam com aquela mentalidade de que recebeu o papel ali do cliente, recebeu a informação, não é minha obrigação olhar. Existe muita gente ainda nessa situação, mas existem muitos contadores que pensam como nós, como vocês que estão aí, que a gente tem que fazer aquela contabilidade consultiva, que a nossa obrigação é ajudar o cliente. Eu sempre digo, do momento que eu abro a empresa, eu crio da estruturação, eu me preocupo, com a estruturação, eu me preocupo com a tributação e eu me preocupo com o sucesso da empresa. E eu tenho até algumas vezes alguns funcionários que olham para mim e falam, poxa, você tem tanta coisa para fazer, você é tão preocupada, eu não durmo tranquila se eu não conseguir ver que está tudo certo. Então, eu acho que é muito da pessoa e do objetivo que você tem na sua vida. Então, é uma luta diária e depende muito do que você quer como objetivo para a sua vida. Então, o contador aqui não são todos, como você, como eu, mas depende de objetivo que você quer. Falando do exame do CPA, é muito difícil, tá? Eu preferi, como eu disse para vocês, não fazer o CPA, fazer o IRS Enrolled Agent, pelo motivo que eu expliquei, para poder trabalhar em todos os estados dos Estados Unidos. O exame que eu fiz também foi muito difícil, eu tive que estudar por 1 ano, porque são 3 fases a prova, como do CPA. Você tem que estudar, são mais de 10 livros, assim, desse tamanho, o qual são horas e horas e horas de estudo, porque você estuda o livro todo, quando chega na prova parece que cai justamente aquele assunto que você não estava preparado. Mas, enfim, vale muito a pena, porque eu acho que é uma carreira sensacional essa que a gente trabalha. Carol, eu sou a Amanda, contadora. Eu tenho tido dificuldade em tratar com os escritórios de contabilidade dos Estados Unidos, porque quando eu peço o balanço das empresas, eu não consigo obter. Um dos escritórios me mandou só a declaração de imposto de renda, e o outro escritório, nem isso. Um dos clientes é o negócio de praxe, ele adquire casa no território, provavelmente de Orlando, coloca nas mãos do escritório de contabilidade, que abre a empresa e fica operando, recebe os aluguéis e funciona como um agente de administração desse imóvel, né? Fica um dinheiro na conta, se precisar pagar o conserto de encanamento, limpeza de piscina, etc., esse dinheiro é retirado da conta e é prestado conta com o proprietário. O problema é a ausência de demonstração contábil e, o que eu acho mais sério, é a não separação das entidades, porque o cliente opera com conta bancária, pessoa física, e ele recebe aluguel como pessoa jurídica. E eu não consigo compreender como que essa estrutura tem validade. Se você puder falar um pouquinho. Um terceiro ponto, porque a ansiedade, né? Faz tempo que eu não falo. Um terceiro ponto que eu acho também muito sensível é que tem empresa de contabilidade abrindo pessoa jurídica nas Ilhas Britânicas, que é um território fora da competência dos Estados Unidos. Então, o empresário tem casa em Miami, recebe o aluguel em Miami,
A conta bancária dele é pessoa física e a empresa titular desse aluguel está num paraíso fiscal, está em outro território, sob outras regras tributárias. E são empresas contábeis geridas por brasileiros. Eu queria entender um pouquinho disso. É a Amanda, né? Amanda. Amanda, eu vou abrir meu coração para você e para vocês. Eu fico extremamente frustrada. Como eu disse para vocês, eu não vou falar de ninguém, eu vou falar das experiências, das coisas que chegam no meu escritório. Existem, assim, várias pessoas que lidam com contabilidade como se estivessem lidando com um pedaço de papel aqui, tá? E não entendem a gravidade do que é contabilidade, do que é a Receita Federal Americana. Então, é muito fácil pegar uma declaração, como todos vocês sabem, entrar no site da Receita e colocar qualquer coisa, sem entender o que é uma lei americana. Tá? E eu estou falando isso porque eu vivo aqui há 20 anos e eu pego absurdos. Então, o cliente, ele chega aqui, procura uma imobiliária, essa imobiliária vende um imóvel para ele, sem entender o porquê e como é. Esse cliente confia no corretor, vai lá, compra um imóvel, esse cliente é recomendado para um escritório de contabilidade qualquer, que, primeiro, importante vocês saberem antes de indicar o escritório de contabilidade, qualquer pessoa, independente da formação dela, abre um escritório de contabilidade nos Estados Unidos sem ser contador. Então, é muito importante, antes de recomendar um escritório de contabilidade nos Estados Unidos, saber a formação do dono e de quem trabalha lá. Então, como eu disse, do meu escritório já saíram mais de 20 escritórios. Agora, você pergunta, Carol, eles são contadores? Não. Não vou citar nome, não vou falar nada, porque eu não estou aqui para fazer isso. E eu desejo boa sorte a todos, mas eu tenho muito medo das coisas que podem acontecer. Então, enfim, esses erros, Amanda, são muito comuns, porque são pessoas despreparadas, que não conhecem e não conhecem o perigo do que estão fazendo. Então, isso está 100% errado. A gente que é contador, que é formado, que conhece a lei, sabe do risco. Então, não pode ser feito, está errado. E o que eles fazem é o seguinte, aqui existem management companies. O que a management company faz? Ela administra o imóvel. Então, o escritório de contabilidade não tem trabalho nenhum. Então, ela manda um relatório anual para o escritório de contabilidade, que não sabe o que está fazendo, e fala, tá aqui, essa casa deu $50 mil de aluguel, eu gastou $50 de piscina, 30 de manutenção de grama, $100 de contador, $30 disso. O cara do escritório de contabilidade não tem a preocupação por não saber quem recebeu o aluguel, se foi a jurídica ou a física. Não sabe a estrutura. Pega aquele relatório, lança dentro da declaração de uma jurídica, sem saber quem é o dono no documento, na escritura. Lança tudo ali, não sabe saldo bancário, não sabe nada. E faz aquela declaração e segue por anos. Quando explode um problema, chega no meu escritório, Carol, você pode olhar? Isso já tem 3, 4, 5 anos sendo feito dessa maneira. Aí, quando a gente vai arrumar, já tem milhões de penalidades. Eu estou resolvendo um caso agora de uma multa de $125 mil, né? Que a gente, graças a Deus, conseguiu abaixar para $30 mil, mas só de juros tem $12 mil rolando. Enfim, tá tudo errado. Não pode. Se a dona do imóvel é a pessoa jurídica, o aluguel tem que ser recebido na conta da pessoa jurídica. As despesas têm que ser pagas pela conta da pessoa jurídica, tá? Não pode receber na física e deduzir na jurídica. As auditorias aqui, o auditor, a hora que senta comigo, fala, não me importa, não pode existir confusão como em qualquer lugar do mundo. Pessoa jurídica é uma entidade, física é outra. Não pode misturar. Não existe regra contábil no mundo que diga que pode se misturar as pessoas. Tá? Eu espero que isso tenha ficado claro. Isso daí é um absurdo que eles fazem. Em relação ao que você falou de BVI, por que se usa BVI, que é empresas nas Ilhas Virgens Britânicas? Nós temos um imposto de sucessão aqui de 40%. Não é nada errado usar uma BVI, desde que seja feito correto e transparente. O que eu faço? Você abre uma LLC, coloca essa LLC embaixo dela, ou você no Brasil fala em cima, o dono da LLC é uma BVI. Então, não é para a BVI ter receita ou esconder nada de errado.
O porquê que cria essa estrutura aqui nos Estados Unidos? Porque se eu tiver uma LLC e os donos dela forem pessoas físicas estrangeiras, quando o dono morrer, os sucessores, os herdeiros, vão ter que pagar 40% de imposto, mesmo sobre as ações que vão ser transferidas para os herdeiros. Sendo uma BVI dono da empresa, elimina-se o imposto de sucessão, mas a estrutura tem que ser bem criada e legal. Não pode criar de qualquer jeito, abriu lá, não declara, tem que ser tudo feito legalmente, contrato, declarado no Brasil, entrando dinheiro pela conta certa, saindo pela conta certa. Então, tudo isso que você me falou está errado e tem milhões de brasileiros que têm muito dinheiro, com muita coisa a perder, fazendo tudo errado. Carol, eu tenho várias perguntas. Vou fazer aqui algumas, porque eu sei que o tempo já está se esgotando, tá? Mas eu vou fazer só mais algumas aqui, pode ser? Claro. É o seguinte, a nossa amiga Tatiana, ela faz a seguinte pergunta. As empresas costumam contratar contadores internos ou buscam mais os escritórios? Eu sempre digo para os meus clientes, dependendo do tamanho da empresa, por exemplo, eu tenho empresas as quais micro, pequena e média. Dependendo da análise que eu faça, eu falo, não, você pode ter somente um escritório de contabilidade externo para cuidar. Dependendo do volume da empresa, eu acho que vocês no Brasil devem fazer a mesma coisa. Não dá só para um escritório externo cuidar. Então, a dica que eu dou, chegou a hora de você ter um contador interno e eu vou me comunicar com o seu contador interno e a gente vai cuidar da sua parte da contabilidade, mas você precisa ter uma contabilidade gerencial, porque não dá mais só para ter a contabilidade externa. Como que você vai ter uma empresa com 50 funcionários, com milhões de impostos a serem recolhidos, com várias coisas a serem decididas internamente e somente depender do meu balanço? Porque, repetindo, nossa contabilidade é lucro real. Então, não tem como, dependendo do volume de transações que a empresa tem e da quantidade de impostos a serem recolhidos, de somente ser feito através de uma contabilidade externa. Então, essa análise eu faço aqui, eu me reúno com os meus clientes, dependendo do tamanho da empresa, às vezes trimestralmente, às vezes mensalmente, às vezes semestralmente. Então, eu tenho um dashboard onde apresento para eles, né? Olha, tá assim, assim, assim. Chegou o momento que não dá mais para ser só a Carol para cuidar. Você precisa contratar um controle interno. Então, depende do caso. Ok, vou fazer mais uma pergunta aqui, operacional. Estão perguntando o seguinte, tem aí nos Estados Unidos, existem muitas declarações acessórias mensais, como aqui no Brasil? Depende. Eu vou explicar para vocês um pouquinho, que responde um pouco da pergunta da Amanda. Como eu disse, eu tenho um departamento que se chama International Division, voltado para o público não residente, aqueles que adquirem imóveis aqui nos Estados Unidos. Esse departamento é formado por profissionais extremamente capacitados para atender o público não residente, porque a tributação do não residente ela é completamente diferente do residente. Então, nesse departamento, os não residentes têm muitas declarações acessórias. Por quê? Porque o não residente ele tem que recolher impostos sobre as rendas auferidas aqui trimestralmente. Então, recebeu o aluguel, teve uma receita líquida sobre esse aluguel, eu tenho que ficar retendo imposto sobre essa receita líquida. Teve investimentos e recebeu dividendos, porque tem receitas que não são tributadas aqui nos Estados Unidos para o residente, somente no país onde ele é residente. Exemplo, juros, capital gain, ganho de capital, é tributado só aí no Brasil, não aqui. Mas dividendos é tributado aqui, então tem que reter. Por exemplo, aluguel, que é o imóvel aqui em solo americano, eu tenho que reter aqui. Então, essas declarações acessórias a gente tem que fazer trimestralmente. Então, existem. Depende, como eu estou dizendo, cada caso é um caso. Então, existem algumas, não tantas como no Brasil, mas existem. Interessante. Vamos fazer assim, nós já estamos aqui há 1h30, né? É isso. E passou rápido. Passou muito rápido. Tem aqui uma pergunta de uma pessoa querendo saber quando é que você vem para o Brasil, quando é que você vai abrir, se você já tem agenda programada para
palestras presenciais no Brasil, né? E a gente também espera que quando você vier, o CRC possa lhe receber aqui presencial, tá? Eu quero muito agradecer sua presença, sua palestra foi maravilhosa, o feedback aqui está maravilhoso, as pessoas amaram e foi muito enriquecedor. E como é bom a gente ver uma profissional como você falar tão bem da contabilidade. Obrigada, assim, de fundo do coração. Sou, assim, muito orgulhosa por ser uma brasileira representando a contabilidade aqui nos Estados Unidos. E eu vou para o Brasil quando vocês me convidarem. Então, a gente vai fazer o convite em breve. Vou aguardar. Obrigada, Carol. Obrigada, gente. Um bom evento para vocês. E, olha, muito orgulho de ver uma convenção de contadores, assim, pessoas tão... Bom evento para todos. Mais uma vez, obrigada pela participação. É realmente uma palestra muito rica, né, de conhecimento e bem inovadora. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, ratificamos os agradecimentos pela presença de todos e os convido ao coquetel que será servido em instantes. Boa noite e sigam a nossa programação nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e no YouTube. Conheça a tecnologia que aproxima. A Fortes Tecnologia foi fundada por José Carlos Fortes e seus dois alunos da faculdade, Jorge e Sabino. Todos tinham algo em comum, o espírito empreendedor. Junto com Thales e Ronaldo, eles desenvolveram soluções que ajudam no crescimento de empresas de gestão contábil e empresarial. Como José era professor, ele decidiu também doar os sistemas desenvolvidos para ajudar toda a classe estudantil, nascendo assim o que chamamos hoje de Fortes Academy. Hoje, estamos em mais de 400 instituições de ensino em todo o Brasil. Depois de 30 anos, a Fortes Tecnologia atua em todo o mercado nacional e está presente em mais de 1.800 municípios, 30 unidades de negócios e 4 sedes. E juntos, somos mais de 800 fanfortes, levando a tecnologia que aproxima para todo o Brasil, através de soluções, muito conteúdo relevante e mais de 1.200 eventos realizados. E assim, tornando a Fortes em uma das melhores empresas para se trabalhar. Junte-se a nós e faça parte de um time de mais de 1 milhão de clientes, estudantes e usuários capacitados em todo o país. Nada acontece por acaso. Não existe esse tipo de sorte. Há muito mais significado por trás de cada pequeno ato. Atingir seus objetivos só depende das suas escolhas. Por isso, contar com a orientação certa faz toda a diferença. Que a boa sorte nos livre da mesmice e nos deixe continuar fazendo da nossa história um privilégio calculado. Quem aprende, prospera. Quem planta boa sorte com sabedoria, colhe prosperidade. As melhores oportunidades anseiam pelos mais capacitados. Fique mais perto das realizações que você deseja. Sinta o poder transformador do conhecimento. Seja a boa sorte que você quer para a sua vida. Seja parte de quem faz acontecer. Seja BSSP Centro Educacional. Boa sorte, sabedoria e prosperidade para a sua vida. Cooperação tem muito a ver com o ser humano. Células, neurônios, tecidos, tudo é conexão. É o que nos move, que nos dá direção. Na sociedade não é diferente. Unidos, somos mais fortes e organizados. Caso contrário, ficamos perdidos, isolados. Da mesma forma é o cooperativismo. À medida que nos une, nos fortalece. Em cooperação, negociamos melhor, somos mais relevantes,
e obtemos melhores resultados. No Brasil, nos consolidamos após a criação do sistema OCB, que promove o setor por meio da representação sindical, presença política, informação, monitoramento e promoção social. Hoje estamos em todos os setores da economia. Somos 10 milhões de pessoas associadas a cooperativas e mais de 30 milhões beneficiadas por elas. E queremos mais. Até 2022, seremos o modelo econômico preferido das pessoas. O mais sustentável e o que mais cresce no mundo. Assim nos tornamos nos tornamos 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, unidos em torno de um único objetivo: prosperar em cooperação. Cooperativismo, o modelo de negócios do futuro. Sistema OCB. Você sabia que pesquisas do Sebrae indicam que 61% das empresas estão dispostas a pagar mais por um serviço de consultoria contábil? E se te contassem que você, contador, pode crescer profissionalmente, diminuir o seu trabalho operacional, ganhar tempo para ficar com sua família e, ao mesmo tempo, aumentar a sua carteira de clientes? Parece surreal, certo? Mas não é. A Contabilidade.net é a mais nova sócia dos contadores que desejam crescer e se tornar contadores consultores, também conhecidos como a peça-chave da contabilidade do futuro. Aqui, você dá o primeiro passo para se tornar o contador dos sonhos de qualquer empresário e se tornar o braço direito da sua base de clientes. Tenha ao seu lado o sócio perfeito, o sócio que cuida de toda a gestão enquanto você cuida do atendimento e fideliza seu cliente. Marketing, vendas, onboarding, controle, BPO financeiro, processamento de folha, impostos, contabilidade e muito mais. Não satisfeita, a Contabilidade.net foi mais longe e reservou um fundo de crescimento para continuar trazendo novos clientes para a sua contabilidade, com as mais novas soluções de marketing do mercado. Contabilidade.net, o sócio que cuida da operação para você, por você. Nascia em 1995, na capital do Espírito Santo, a Atenas Tecnologia, uma empresa inovadora, atualizada com as tendências do mercado, que desenvolve soluções integradas para a área contábil e gestão empresarial. Nos últimos anos, expandimos nossa atuação no cenário nacional, levando para os outros estados uma forma diferenciada de atender às necessidades de cada cliente. Atuamos nas áreas de consultoria, implantação, administrativo, fiscal, contábil, pessoal, treinamento e suporte técnico. Controlamos de forma integrada todos os setores da empresa, eliminando o uso de interfaces manuais, melhorando o fluxo e reforçando a qualidade das informações. Nossa plataforma é focada na agilidade dos processos da sua empresa, através da automação e robotização dos procedimentos rotineiros. Com isso, ajudamos a melhorar os seus resultados e sua produtividade. Somos parceiros da gestão de toda a empresa. Ajudamos a realizar o controle dos processos de forma mais segura e confiável. É aquilo que a gente sempre fala: você cresce e a gente cuida do resto. O resultado desse trabalho é a garantia de qualidade, excelência, comprometimento, confiabilidade e, o melhor, retorno às necessidades do seu negócio. Entre em contato e solicite a sua demonstração. Atenas, construindo um futuro de resultados para o seu negócio.